Não diga start from zero para dizer começar do zero em inglês. Por exemplo, eu desisti e comecei de novo a partir do zero. A gente não fala I gave up and started again from zero. Ao invés disso, a gente usa start from scratch. Sai, nonna, che c'è una tua amica che ti segue, che ci ha scritto che ti ha sognato stanotte? Ma va? Sì, ha detto ho sognato la nonna Maria, almeno lo conosco. Ciao a tutti. Nonna Maria fa dei carciofi fritti. A me mi piace così, cotti. Vedete? Saporiti. All right, people. So, as I told you, we have a ghost guest, okay? So somebody's filming us, okay? You guys are being recorded, okay? Yeah, don't worry. No, but it's okay, okay? Later, he sends you the pics, okay? I'm kidding. And, guys, if we have time, this class or the next one, I want to share one specific song because I want you guys to help me with one song, like the arrangements. There is still space for lyrics there, okay? And I want to play in the English service, this song, okay? I really miss you, you know? Really miss. It's really nice to talk with you. But I was talking to you that on February, I'm thinking about moving to Italy. Je suis brésilien et je parle portugais, évidemment, mais je parle aussi le français, mais pas beaucoup parce qu'il y a exactement un an que j'apprends le français. Et l'anglais, c'est ma deuxième langue. Je commençais à apprendre le français, l'anglais à 13 ans. Je parle aussi italien et allemand, mais allemand, pas beaucoup. C'est le même niveau de français. I speak 4 languages, Portuguese, English, Spanish and French, and I'm learning Italian. Insomma, sono 4 idiomi e un po' di spagnolo. Un po' di spagnolo abbastanza bene, perché ho mai studiato il spagnolo, ma capisco bene, solo non scrivo molto. Perciò, ma parlo tedesco, francese ho studiato, italiano, oppure inglese. Yo hablo español, yo hablo en inglés, un tanto de italiano, un tanto de francés. También hablo un tanto de lituano, alemão, dinamarquês e latim. Os idiomas, como a gente conhece hoje, eles têm uma história muito longa. É uma história de formação que os separa e individua como idiomas que eles são e que não é uma história imediata, né? Então a gente, para fazer uma resposta, para te dar uma resposta mais exata disso, a gente teria que observar, por exemplo, um idioma, ou um grupo de idiomas que pertençam a uma mesma família, que tenham uma história comum. La mia madre parlava italiano, dialetto veneto a casa, anche il mio padre. La mia nonna di papà parlava tedesco, ma non abbiamo imparato tedesco. E dopo sentivo la mia madre parlare con il mio nonno in veneto, dialetto veneto, che è un po' italiano, e quella curiosità, la voglia di parlare, di capire tutto, e non capivo, perciò e non me lo volevano insegnare per la guerra, per la seconda guerra, che era proibito per Getúlio Vargas di parlare in un altro idioma. I started learning English because I was obligated to. My parents told me it was so important for me to have the second language. Being bilingual was so important and it's crucial for our careers and to study and so. And it was kind of hard because I had this traditional Brazilian way to teach language, and I don't believe it's the right way to teach any language at all, to mostly kids. And then I started learning Spanish at school, obligated by my parents either, and French.
I like French, but I think we romanticize a lot the language. We Brazilians be like, oh, it's so beautiful to hear people talking in French. French is the love language, and I don't think so. I think Spanish is the love language. I think Spanish is way more beautiful than French. Você vai encontrar diversos ramos, né, do estudo da neurologia, da linguística, que vão dizer, claro, você abriu novos caminhos neurais já, você adquiriu uma maior habilidade que é técnica, que é física, que é neural. Sem dúvida. Mas antes disso, vamos dizer, o mais importante ainda do que isso é que ao aprender uma língua, o próprio falante faz verificações do seu percurso de aprendiz. Então, o próprio aprendiz da primeira língua, dessa segunda língua, ele vê o que funcionou para mim. La deuxième langue que j'apprends, c'est l'anglais. Et c'est un processus naturel parce que je n'allais pas à l'école d'anglais, je n'ai pas allé dans un pays qui parle anglais. No, tengo dos partes de mi familia. Una es europea, porque, ¿no? Colonia. Entonces, es de origen italiana. La otra parte es una parte tuareg, tiene 800 años, que se ha cruzado todos los desiertos, llegó a la región que hoy es parte de Palestina y también parte del Líbano. Tengo algunos parientes là. Es una historia muy riquísima, pero mi familia toda, por la parte árabe, sono nomadi hasta hoy. Ho studiato ingegneria forestale e dopo ho fatto il master e dopo il mio dottoramento, sono dottore in medio ambiente, ho incominciato a lavorare all'Università di Ponta Grossa, il corso di agronomia, dove ero insegnante. La facoltad de periodismo en Alagoas lo aprendería de vivir en Brasil. Y lo quería, además de hablar en portugués. Pero los caminos de vida me han llevado a trabajar en casi todos los países de América del Sur. He visitado todos los países de América del Sur. Y después me fui a los Estados Unidos, me fui a Europa. Y un poquito, muy pequeño, de África, porque ha estado en Marruecos, perdón. Entonces, fue algo que yo construí con mi carrera, no una carrera que he hecho a base de los idiomas. So I'm a law student at Universidade Estadual de Ponta Grossa, and I don't know, I didn't choose law school because of the language and my love for foreign language. I didn't made this choice based on my gut, my feeling for language. But I can say that I'm in the 4th year now of the law school, and I always had more opportunities because I know language. J'étudie langues étrangères, portugais, anglais. Et je commençais j'ai commencé cette course parce que quand j'ai commencé à étudier à l'université, j'ai un professeur d'anglais déjà. Quando ero studente di ingegneria forestale sapevo del corso di dottoramento in Germania e sempre ho voluto andare in Europa per le radici che sono trevisano, da Treviso, Veneto, italiano di famiglia e anche tedesco per la parte della mia nonna. E volevo andare in Europa. E a quel tempo lì, 40 anni fa, non si andava in Europa facilmente come si va oggi, era troppo caro, il dollaro era carissimo per noi brasiliani e l'unica opportunità per un studente di andare in Europa per fare una passeggiata o studiare propriamente era tenendo una borsa di studio e ir in Europa come studente
come con gli studenti, scusi. Avevo già, in quel tempo lì, avevo già finito l'inglese e ho incominciato il tedesco perché volevo fare degli studi in Germania. E a quel tempo lì mi è venuta un'opportunità moltissimo buona di studiare l'italiano. Così studiavo, imparavo il tedesco e l'italiano insieme. E come ti ho detto, il cervello fa delle confusioni prima e dopo fa la separazione dei due idiomi. Studiavo 2 giorni alla settimana tedesco e 2 giorni alla settimana l'italiano. Non ho fatto confusione. Dopo un mese, 2. Acaba sendo sempre um grande desafio, porque o nosso cérebro ele está acostumado, nós como pessoas culturais, estamos acostumadas a falar o nosso primeiro idioma, né? Na medida, mas eu sou acostumado com outro, eu vivo num ambiente bilíngue. Serão sempre aqueles do seu uso cotidiano, do seu uso mais imediato. Quando você coloca um terceiro, você já desestabiliza essa estrutura, porque você tem que suprimir diversos elementos que são imediatos, elementos de resposta, de pensar numa determinada língua ou numas determinadas línguas que você domine, para colocar outros no lugar, né? Quando você vai aprender 2 línguas ao mesmo tempo, o que é importante? Que você saiba primeiro que você vai passar por momentos de confusão, né? Em que se geram estruturas como o que se chama de code switching, que começar uma frase numa língua e terminar na outra. Isso acontece quando a gente está aprendendo uma língua nova e acontece diante da nossa própria língua de base, né? Nossa língua materna, muitas vezes. Tudo isso depende da pessoa que aprende, tá? A situação do idioma parecido, e mesmo dando nem tão parecido, mas sobretudo na dos parecidos, ela é delicada. Ele confunde a cabeça? Sim. Tá? Mas ele ajuda? Sim também. Então, é sempre uma situação muito ambígua, uma situação muito ambivalente, que é o caso que a gente vivencia muito como falante de português, quando vai aprender espanhol. Então, sim, mistura, mas o que acontece é uma mistura que tem uma compensação muito grande no processo de aprendizagem, se você for bem conduzido, se você conduzir bem esse processo. I listen to podcasts all the time. I listen to music, so also, but the main way I think it's I don't know how, but I try to have the language, the foreign language. I try to have them in my daily life. So when I'm writing something and I need to do it in Portuguese, I do it in another language first. When I am searching for some article to write something for my law school activities, and so I try to search in other language. Uso adesso in pensione, uso un po' di meno, ma sempre si può leggere, si può vedere la TV, per le canzoni, cantare, leggere delle canzoni, delle parole di una bella canzone in italiano, del bel canto, dell'opera. Sì, questo mi fa bene, sì. Lo veo muchos filmes, muchos canales en YouTube, escucho mucha música todo el día. También converso con mis amigos de todo el mundo. Casi todo el día algo como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Oye. Entonces, la práctica se viene de la normalidad. No es muy difícil, me encanta hablar con mis amigos, me encanta escuchar músicas de todo el mundo. También es una forma de aprender otros idiomas, como tengo escuchado muchas músicas de Palestina, muchas músicas de Líbano, muchas músicas tuaregs. Entonces, es una forma de ir adaptando la mente para otros idiomas. When I'm listening to the news, I prefer to look for channels that are French or English channels or Spanish channels. And when you do this for a certain time, you start to think in another language. Na verdade, é muito difícil a pessoa pensar numa língua diferente da sua.
É comum a pessoa sonhar em outra língua. Pensar em outra língua é mais difícil, mas é um exercício importante, porque você pensando em outra língua, você atua de uma forma mais racional e envolve menos emoção, você é mais objetivo nas suas condutas. Parce que je parle anglais, mes amis on dit « Oh, tu parles anglais, tu peux essayer, tu peux m'aider. Et qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et j'ai commencé à aider mes amis, okay? À l'école, mes amis qui jouaient le foot ensemble. Mais ils trouvent intéressant, okay? Et je pense, peut-être que je peux travailler avec l'anglais, avec les langues, être un professeur d'anglais. I love this story because we were in quarantine in our homes, and a teacher of mine called me and got in touch with me, and he told me that he wanted to teach me legal French, because I'm a law student and it would be great for me to know how to speak in French, but in legal ways. And I accepted the challenge. And then I started posting on Instagram the hashtag the Polyglot Project, and people started asking me, what is the Polyglot Project? How can I be part of it? And I was like, I don't know what it is. It's just a wish of mine, a desire of mine of becoming a polyglot. And by now, it is just a personal thing. It wasn't an enterprise or me becoming an entrepreneur. No, it was nothing like that. And then we decided to create an Instagram account to share our knowledge. This just happened, and now we have 5 teachers teaching Spanish, French, and English. On a besoin d'utiliser notre temps mort. Et qu'est-ce qui est le temps mort? C'est le temps que tu guidais ta voiture, que tu allais dans l'université, que tu vas au travail, que tu prends le bus. J'écoute beaucoup et j'écoute podcasts, j'écoute beaucoup, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je parle avec mes amis qui parlent les langues aussi e regardé i film. L'audizione è sempre un po' più difficile per me, per capire quello che vogliono dire quando sento alla TV. Per tutti. È un problema mio di capire propriamente. Sempre ho bisogno di sentire molto con attenzione, sai? Ma per parlare o per parlare con una persona non ho dei problemi, no. È molto più difficile per la TV. Per la TV sì, per le canzoni. Ho bisogno di leggere le parole, che non sento molto bene. O cérebro pode aprender de várias formas. Pode aprender lendo, escrevendo, desenhando, várias formas que seja o ideal para cada pessoa. Mas o que acontece, na verdade, é que aquele aprendizado se transforma em memória de trabalho. E ele, com o reforço, com o dia a dia, essa memória de trabalho pode ser perdida ou ela pode ser reforçada. E esse reforço acontece no dia a dia e ela que vai acabar ficando consolidada e mais forte. I always had a teacher near me, and I always went to private school or private courses. So I didn't learn any language by myself, and I think it's so important for us to have a guide, a mentor or a teacher. On peut dire que c'est d'un seul, mais c'est pas avec un professeur, c'est pas avec aller dans le pays, mais j'apprends dans l'internet, j'apprends dans parler avec les gens. Oui, j'apprends d'un seul, mais pas avec un professeur. Mais je crois que avoir un ami, avoir une personne pour pratiquer
La langue, c'est une chose très belle. Eu he aprendido por mí mismo, viajando y conversando con personas, también trabajando en algunos lugares, como por ejemplo la primera vez que ha cambiado de lugar y ha vivido en Lituania, por ejemplo, no hablaba una palabra en lituano. La experiencia y la vida me ha traído algún conocimiento en lituano, también en ruso, porque me he vivido en Rusia. Entonces, siempre aprendí los idiomas por mí mismo. Nunca he hecho clases o nunca he hecho alguna forma de curso. Aprender novos idiomas é excelente para prevenir doenças degenerativas, principalmente. Aprendendo um idioma, você está numa constante inibição e ativação de áreas cerebrais. Ou seja, você tem que inibir a área que você não vai usar e ativar a área que você vai usar. Isso recruta muito neurônio. Então, esse recrutamento neuronal acaba deixando esses neurônios mais fortes. E assim impede que eles, com a idade, acabem morrendo. Então, previne várias doenças, principalmente a mais comum hoje em dia, que é a doença de Alzheimer, através dessa ativação neuronal constante. I don't think I'm gonna ever be able to learn Arabic. I think it's Arabic or Arabian, I don't know, but or Chinese, because the alphabet is not similar to ours, and some of these languages we gotta write from right to left and not left to right, and I think this is gonna be such a challenge I'm not ready for yet, but who knows. ¿Lo creo que no voy a aprender japonês? Não sei. Essas diferenças históricas, essa constituição das línguas de Oriente e de Ocidente, a gente pode dizer que as línguas do Extremo Oriente, elas têm particularidades, elas têm um conjunto formativo que é difícil de localizar. As línguas do Ocidente, normalmente você consegue localizar a história do maior número delas mais longe no tempo. Por exemplo, a origem do japonês, a que tronco ele se vincularia, ainda hoje é controversa. O chinês passa por alguns debates no mesmo sentido e, por exemplo, uma diferença que a gente pode falar que é bastante notável, mas também não é para todas as línguas do Ocidente e todas as línguas do Oriente, mas vamos pensar num traço de predominância. As línguas orientais, elas utilizam muito, é muito comum achar línguas do Extremo Oriente, praticamente as majoritárias todas, né? Elas utilizam em algum grau do tom, do tom, da entonação, do tom com valor semântico. I think we are able to learn anything at any age, but for sure when we are younger, it's a process that is way easier because as we grow up, we have more responsibilities and less time, and we have adult life isn't easy as we think when we are younger. È un po' più difficile dopo una certa età di capire tutto, non è vero? Per un giovane è molto più facile, ma non è impossibile una persona più vecchia di imparare l'idioma, perché se lei vuole imparare, lei va a imparare. Lo creo que sea más fácil cuando seas más nuevo, cuando seas un niño, porque tienes la cabeza muy fresca, pero y también tienes mucha más paciencia. O cérebro de uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova na hora de aprender é muito diferente. É só imaginar que uma pessoa mais nova tem um quadro branco, todo em branco, na verdade, que você pode escrever como você quiser aquela história. O contrário acontece no velho, uma pessoa mais velha, que já tem um quadro que já tem muita informação ali, você vai ter que encaixar uma informação nova ou outra. A pessoa mais velha, ela já tem grande comunicação, grande informação, então ela, para aprender, a mesma coisa que uma pessoa mais nova, ela acaba usando dois lados do cérebro, enquanto uma pessoa mais nova usa um só. A pessoa mais velha tem menos conexões sinápticas, ou seja, menos comunicação entre os neurônios. Então a resposta do aprendizado fica mais lenta.
também diminui vários neurotransmissores, entre eles a dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela, entre outras funções, pela atenção. Então essa é a grande diferença. Então a pessoa mais nova tem muito mais plasticidade neuronal do que a pessoa mais velha. Você pode até chegar para mim e dizer assim, mas o que eu vejo, né? Muitas pessoas falam isso. São crianças aprendendo muito rápido e adultos demorando mais a aprender. Então existe uma espécie de barreira linguística. Sim e não, e tudo vai depender da maneira como você observa. Sim, a partir de determinada idade, notavelmente a partir da adolescência, nós temos uma queda no metabolismo cerebral, então nós temos menos movimentação de neurotransmissor, nós temos menos empenho de neurônio para coisas novas, nós mobilizamos com mais sacrifício esses neurônios e o seu cérebro já está lateralizado, quer dizer, todas as partes do seu cérebro já têm uma especialidade, para ela sair dessa especialidade é difícil. Então, sim, a partir de um determinado momento da vida, para aprender qualquer coisa, que se dirá uma nova língua, é mais complicado. A criança também, ela tem menos inibição, ela aprende, tem menos emoção inibitória, na verdade, ela aprende de uma forma mais fácil, um lado só, enquanto para o idoso, para aprender a mesma coisa que a criança, ela acaba recrutando muito mais para fazer o mesmo trabalho de uma criança com mais facilidade. A criança até os 4 anos tem uma flexibilidade neuronal muito grande, então é uma idade boa. I want to have 3 kids and I want all of them to be polyglots, but first of all, I think we gotta respect their wishes. So it is absolutely important for us to be bilingual, knowing English as Brazilians, and I think Spanish and English are a must. And they gotta learn those languages, and if they wanna do more and they wanna become polyglots and they have this curious and they have this passion and they have the courage to learn a new language, they will absolutely have all the support they want from home. Je voudrais que mes filles parlent en portugais et anglais. Si mes filles voudraient apprendre autre langue, oui, j'aimerais cette chose. Mais je crois que le portugais et l'anglais, c'est les 2 langues que je voudrais parler avec mes filles. Me ha aburrido un tanto el español porque yo no hablo español hace algo como 4 años, cuando viví en la frontera en Foz de Iguazú. Pero trabajaba en algunas veces trabajé en Paraguay, otras veces trabajé en Argentina. No sé, lo creo que sea la práctica de todos los días. Pero es difícil y tenían tomado un tanto de tiempo. Hay muchas cosas que me ha aborrachado en ruso y también en francés, porque yo no hablo todos los días y también no tengo más la paciencia de ficarme viendo cosas en otros idiomas. Yo creo que sea la práctica. I don't think we could ever get over it. I think it's just part of the process and we gotta accept it and go for it. We forget things in our first language and we gonna keep doing it in the other. So. Si deve sempre leggere, essere in contatto, parlare con delle persone che parlano questo stesso idioma. Questo è il più importante, sempre stare in contatto. Na verdade, são coisas bem simples que deve se fazer. Uma delas é atividade física. A atividade física consome muito oxigênio, a atividade física aeróbica consome muito oxigênio, libera o fator neurotrófico cerebral que facilita, que aumenta a plasticidade neuronal, e isso é importante para o aprendizado. Outra dica bem simples é dormir bem, porque na fase do sono REM e no sono não REM, que você consolida a memória. Então, dormir bem, atividade física e aprender, estudar todo dia, está sempre em contínuo aprendizado, que é como dirigir um carro, andar de bicicleta, que no começo é difícil, mas você vai repetindo e fica automático. I think practice is the most common
challenge we have when we are learning a new language. So once you learn a language, you have the process of knowing you have to practice it, but you don't live in a country, you speak the language, you don't travel often, or you don't do internship every year to practice the language in a local country, and so. And I think this is the most challenging part of knowing and learning a language. Essas pessoas que têm dificuldades, por exemplo, elas sempre terão dificuldades? Não, porque toda dificuldade de aprendizado, seja do que quer que seja, tá? Ela parte de uma especificidade, de uma individualidade. Pode passar por coisas muito simples, como o interesse pessoal. Nós vemos ao longo da nossa história pessoas que adoram matemática e que não gostam de geografia, por exemplo, né? E que muitas vezes, isso é para a vida inteira, muitas vezes essa pessoa, ela vê uma nova geografia na sua frente, ela conhece um novo método para aprender geografia e ela se apaixona. Tem pessoa que é muito visual, tem pessoa que gosta de escrever, tem pessoa que gosta de desenhar, então isso varia muito da pessoa, não tem como orientar, você vai fazer isso porque é assim que cada pessoa funciona, não é uma matemática. Na verdade, se você falar com pessoas que têm experiência, como você deve ter falado, né, no aprendizado de línguas diversas, elas vão te contar histórias que são muito particulares. Tem pessoas que aprendem copiando, por exemplo, o que para muitas pessoas não funciona. Não funciona como método, né? Tem pessoas que aprendem indo para o mundo e se jogando naquele idioma e aprendendo do nada com as pessoas que estão em volta. Então é muito pessoal. First of all, you gotta be curious. You gotta have interest in knowing and search for what you don't know yet. And it's a lot in the beginning, but it gets easier, so trust me. Second of all, this perfection we think we gotta have, it doesn't exist at all. La première chose, on a besoin de avoir le contenu intéressant, le contenu que tu trouves intéressant. Par exemple, si tu aimes jouer le foot, si tu aimes étudier de le pays, tu as besoin de regarder les vidéos de cette langue qui parle de cette chose. Viaje a todo lugar, viaje a todos los sitios de tu propio país, viaje por la América del Sur para aprender el español y las lenguas de los indígenas, como en Paraguay, como en Chile, como en Colombia, como en Bolivia. Fai quello che ti pare bene, che ti piace, perché la conoscenza viene dal cuore, dal cuore. Se tu vuoi fare una cosa, faccela bene. Fai quello che ti pare bene, che ti piace. È così. Se tu non vuoi parlare, non ti piace l'inglese, fai il francese, fai l'italiano, fai lo spagnolo, fai un'altra. Fai quella che tu vuoi, senza forzare niente. Yo creo que la mejor cosa de hablar otros idiomas sea la amplitud de conocimiento y lectura que se puede tener con otros idiomas. Si hablas portugués, se va solo a leer libros en portugués. Si hablas portugués y español, hay de tener un universo mucho mayor. Y cuanto más te hablas, más cosas se van abriendo en tu mente. No solo en el conocimiento técnico, pero también en el conocimiento humano, personas que puedes conocer en el camino y que se puede hablar por las cosas que se ha aprendido. También las películas, los vídeos en YouTube, en Instagram. Cuanto más sabes, más se puede saber, más se puede vivir, más se puede tener por una experiencia. Y yo creo que eso sea lo más importante. Aujourd'hui, je travaille avec les langues. Et si je ne parlais pas les langues, je ne sais pas quel travail je vais avoir aujourd'hui. Et connaître autre chose, peut lire livres, peut connaître les personnes,
Les avantages, je crois que c'est vivre plus vie que juste ma vie. Par exemple, si tu parles portugais et tu parles portugais et anglais, tu peux avoir deux personnalités. I was working in a law office and I received a bonus that was superior to my paying wage. So I received like the minimum wage in Brazil, and I received a bonus for translating a spreadsheet to English, and because none of the lawyers in the office were able to do it. Pour moi, c'est une chose incroyable parce que langue, culture, langue, histoire, ok. Et pour moi, je pense première pas avec travail. I don't think I'm gonna ever be able to imagine myself without the language, because as I just said, I think in other languages. I don't think in Portuguese anymore. I don't know how to express myself in just one language. I think we lose this sense of globalization, and we kind of lose ourselves when we don't give us the chance to know ourselves in other languages. So Gabi in Portuguese is one Gabi, and Gabi in English is another Gabi, and yeah, that's all. Con la globalizzazione, come no? La cosa più importante è tu parlare almeno inglese. E parlare con una persona di Spagna, di Argentina, e parlare l'idioma proprio di quello paese con chi tu fai il commercio è molto importante. È importante perché tu conosci un altro popolo. Quando tu conosci l'idioma di una nazione, di un popolo, tu puoi capire un po' di più la testa di queste persone lì, che abitano in quello paese lì. Sempre si apre delle porte, come ho detto tra poco, per conoscere, fare delle amicizie, buone amicizie. Ciao Marta, come stai? Ho ricevuto il tuo messaggio, solo adesso ti rispondo. Qui va tutto a posto, ci parliamo, dopo ti scrivo. Ciao, bacione. This is a very good point. I was considering of getting one of those for myself. But let's start with you, Rafa. How was this process? Was it on the electric? Was it easy? I don't know. Tell me how it was this process, if you have something or not. I don't know. E é assim que a sua fala fica mais próxima da fala de nativos do idioma, fazendo as substituições adequadas e conhecendo todas as expressões ideais para usar em cada ocasião.